Então, devido às últimas novidades, vocês sabem que eu gosto sempre de falar de assuntos atuais, né? Porque falar assuntos hipotéticos, empíricos, é uma coisa que fica lá para trás e que, de repente, serve só para conhecimento. Eu já não, gente, eu gosto de coisa assim, o que tem hoje, como é que a gente vai botar em prática hoje, meu negócio assim, tem que ser mais dinâmico. Então, vamos falar da série que todo mundo está assistindo e comentando, que é a tal da Made. Em português é criada, tá? E, na verdade, como eu estava comentando antes, eu fui assistir o primeiro episódio e falei, não vou assistir esse negócio, não. Esse negócio vai fazer eu ficar lembrando dos momentos difíceis que eu passei na minha vida com a minha filha pequena. Não vou assistir, acovardei, sabe? Aí a Rebeca assim, mãe, vamos assistir o resto. Eu falei, não vou. Quero fazer que nem o profeta, trazer a memória o que me dá esperança, tudo. Aí, conversando com uma de vocês, não, assiste, que é interessante. Aí eu peguei para assistir essa semana e assisti, e é muito legal, porque fala sobre abuso, né? Então, na história, eu não vou dar spoiler nenhum, porque quem não assistiu, vai assistir, é a história de uma menina que ela tem um namorado e tem uma filha, e ela vai lutar para se levantar na vida aí com a filha, né? Então, fala sobre as formas de abuso, e você começa a ver, ela nunca apanhou do namorado, ela não apanhou do pai, ela não apanhou da mãe, mas ela foi abusada assim mesmo. Então, chega uma hora que alguém fala para ela assim, advogado, mas você nunca foi agredida? Ela falou, eu não tenho hematoma. Eu não tenho hematoma para provar que eu fui agredida, mas ela foi. Ela foi. Então, eu quero falar com você o seguinte, quais as formas de abuso não físicos que a gente engole, a gente aceita, a gente permite, né? Então, hoje em dia, o mundo está falando, né? Por causa dessas coisas, então, as mulheres se levantando, as mulheres empoderadas. Eu lembro que a minha avó dizia o seguinte sobre os maridos violentos, né? Ou infiéis. Ruim com ele, pior sem ele. Isso era a teoria da minha avó. Então, ela dizia assim, ele pode sair com quem ele quiser, mas ele volta para casa. E achava que isso era a grande vantagem. Uma vez perguntaram para minha mãe, dentro da igreja, se ela não concordava que o índice de divórcio dentro das igrejas estava aumentando por culpa das mulheres, ela falou, concordo. E aí uma fala assim, eu sabia, eu culpo essas feministas. Ela falou, exatamente, porque hoje a mulher sabe que ela não precisa ser traída, ela não precisa apanhar, ela não precisa nada, ela sabe que ela pode viver sozinha, sem sofrer agressão. Então, a geração da minha avó, quando a minha mãe separou do meu pai, foi um escândalo na família. Depois diz que ela puxou um monte, porque já teve um monte de gente. Mas o que acontece? Eu não estou fazendo apologia ao divórcio, mas eu estou dizendo que as mulheres estão vendo que elas não são subjugadas. Na nossa cultura, se nós formos a cultura no mundo árabe, por exemplo, mulher é a última a falar, a primeira a apanhar. Né? Em certas culturas africanas também. Mas nós estamos no mundo ocidental e que nós sabemos que não precisamos sofrer abuso. E eu não estou falando de apanhar, trancar você no porão. Não. Eu estou falando das coisas que você escuta. Quando você sofre abuso não físico, às vezes não estamos falando de marido, às vezes você recebe abuso dos seus pais, abuso dos seus filhos, abuso do seu líder religioso. Nossa! Mas tem líder religioso que abusa? Tem, porque com a boca, gente, a boca mata muito mais do que uma arma. O maior local, com índice de assassinatos que nós temos é dentro do lar. Quando o seu marido fala que você é um inútil, ele está te matando. Mas quando você fala para ele que ele é um vagabundo e não presta para nada, você também está matando ele. Quando você fala para o seu filho, você é um preguiçoso, você é um burro, você é a referência que ele tem, você está falando isso para ele, ele vai ter na cabeça, bom, se até a minha mãe falou isso, quer dizer que isso é verdade. Agora, o que você tem que falar? Você está com preguiça, não você é um preguiçoso. E dá dura, é para dar dura em filha também, viu? Pode escutar que é para dar dura em filha. Tem uma filha aí perto que está escutando. Tem que dar dura, mas veja bem, que ela está cometendo uma coisa. Você está com preguiça.
você não estudou, né? Não, você é burro, você é preguiçoso, você é um fracassado. Não é isso, não é isso que se fala. Então, nós temos o texto de Tiago 3,3 que diz o seguinte: olha, esse texto é muito louco, que fala sobre o poder da língua e da boca. Então, ele diz o seguinte: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequenicíssimo leme, são dirigidos para onde queira que vá o timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Isso quem está falando é o apóstolo Paulo para Tiago, tá? Então, olha a seriedade da língua. O que você está fazendo com a sua língua? Ou o que você está escutando, né? Porque às vezes você está escutando umas coisas aí. Se na nossa sociedade, a nossa sociedade está se levantando contra o abuso, levantando as mulheres e aquelas pessoas oprimidas para atentar para essa forma de abuso, então eu vou trazer para a nossa vida espiritual também. Espiritual não necessariamente, eu estou falando do seu relacionamento com Deus, né? Tudo que você fala espiritual, pensa que é de você com Deus. Não, mas espiritual é uma coisa que vai tratar espírito com espírito, com emoção. Então, vamos lá. Qual a outra forma de abuso, que é essa que eu quero falar hoje, que não é a história da minissérie da Made, é sobre o texto que está escrito em João 10:10. Vocês estão cansados de ouvir eu falar a segunda parte do texto, mas eu vou falar a primeira. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu falo sempre, o ladrão é quem? É o inimigo das nossas almas. Ele vem para roubar a nossa autoestima, o nosso bom humor, matar a nossa personalidade e destruir a nossa vida, tá? Então, eu quero fazer uma pergunta hoje. Quais os abusos que você está suportando do diabo? Ai, nenhum. O diabo em mim não toca. Ô, cabeção, o diabo foi meter a cara com Jesus. O que ele vai fazer com você, tá? Você acha que você está acima. Se ele teve a cara de pau de ir colocar em dúvida a identidade de Jesus, quem é você na fila do pão? Então, o que ele fala? O diabo não pode tocar em você, porque você está protegido pelo sangue do Cordeiro. A partir do momento que você tem um relacionamento com Cristo, que você colocou Jesus como seu intercessor entre você e o Pai, você é protegido. Então, o diabo não toca na sua vida, mas ele fala no seu ouvido. Quais são as mentiras do diabo que você está acreditando hoje? Pensa bem. Você não é capaz, você não é digno, você é retardado, você é pobre, você é doente, você é um fracassado, você não pode. É isso que ele vai falar para vocês. Aí eu vou dizer assim, aí, né, a super santa, sabe? A super santa, né, que é lá daquela igreja lá, que é a super santa casada com o super crente. Então, a super santa fala assim, esse diabo não fala comigo, eu não vou dar ouvido para a cobra. O diabo usa as pessoas que estão mais próximas de você, que você mais ama, para falar mentiras no seu ouvido. Vale você estar antenada com o Espírito Santo para poder identificar. Então, não é a Cleide que está falando para mim, ela está apenas sendo usada para me atacar. Está entendendo? Muitas vezes você tem que ter esse discernimento, e quando a pessoa começa a falar, você começa a entender, gente, já passou isso comigo. Chegou um casal, sentou na mesa da minha cozinha e começou a falar tanta coisa. E eu comecei a escutar, falei, não acredito que eles estão falando isso para mim. E automaticamente, porque Deus fala comigo com pendrive, sabe? Porque Deus é high-tech comigo. Ele põe um pendrive na minha cabeça e faz um download, assim, né? Deus botou um pendrive e falou assim, não são eles que estão falando. Fica quieta, porque não são eles que estão falando. E eu sabia que era o diabo usando a boca deles para me atacar. Agora, eu vou dizer, uma pessoa que está ao ponto de ser usada pelo diabo para te atacar, é porque ela não está tão, assim,
antenada, tão ligada com o Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo habita, o diabo não faz a festa. Então, vamos pular essa parte, tá? Mas então, vamos lá. Qual é a estratégia que o diabo usa para falar com você? Tá? Ele usa pessoas que você ama, que você considera, pessoas que são relevantes para você. Porque se o mané lá da esquina passar e gritar alguma coisa a seu respeito, você dá risada. Mas o seu marido, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão, o seu líder, se falar alguma coisa, vai tocar em você, vai magoar. Então, presta atenção, tenha intimidade antes de se magoar com a pessoa, tenha intimidade com Deus o suficiente para discernir se é a pessoa que está falando ou ela está sendo usada para te agredir. E muitas vezes você fica com raiva da pessoa, não fique com raiva, fique com pena e ore por ela, tá bom? Aí eu te digo qual que é a armadilha, a estratégia do diabo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge. Uá! Aqui não está falando um leão que ataca e come a presa, não. Você fique de pé, porque ele está como um leão que anda ao redor e ruge, procurando alguém para devorar. Ele vai devorar quem? Aquele que cair. Mas é muito difícil eu ficar de pé, sendo que o diabo está rodando em volta e rugindo, jogando sons e palavras de derrota na minha vida. Ok, mas com quem que você está de mão dada? Muitas vezes você fica no meio dessa roda e você não vê a mão de Cristo te segurando e você acaba caindo. E se você cair, o diabo vai te atacar, porque enquanto você está de pé, ele não toca. O diabo só faz barulho em volta de quem está de pé. Então, por isso que a Bíblia fala, quem está de pé, cuidado que não caia. Porque se cai, ele entra e faz a festa. Então, o que acontece? Aí ele fala, resistir-lhes firme na fé. Firme na fé. Vamos resistir sabendo que o diabo está rodando em volta de você. Sabe por quê? Sabe por quê? Quanto mais precioso para Deus você é, mais precioso para o diabo você é. O diabo vai querer tirar você da presença de Deus. Ele vai querer neutralizar. Então, eu vou falar para você assim, quando a Cássia nasceu, Deus olhou e falou assim, a mãe dela nem sabia que ela estava grávida, ele já falou, estou fazendo a Cássia. Essa é minha filha amada, eu tenho um propósito na vida dela. O diabo já, vou tentar sabotar essa fulana aí desde sempre para que ela não cumpra o propósito de Deus na vida dela. E assim começou a luta. Isso começou a minha luta, a luta de todas nós, tá? Aí, como você vai agir? Como você vai agir? Se você acha... Não, então, Cátia, você está falando o quê? Num domingo lindo, de sol, todo mundo feliz, você está falando só desgraça para a gente se desanimar. Como que eu vou agir? O próprio Tiago responde, sujeitáveis, portanto, a Deus. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Gente, eu amo esse texto, porque o povo fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como você vai resistir ao diabo se ele é mais forte do que você? Pensa, sujeitando-se a Deus. Você anda sujeito à vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida e você se sujeita ou você adapta a Bíblia de acordo com a sua conveniência e a sua época e o seu trabalho e a sua verdade e você está adaptando a Bíblia ou você está se sujeitando? Existe uma diferença entre você reconhecer a autoridade bíblica da palavra de Deus e eu estou tentando, mas está tão difícil, eu não consigo, eu estou tentando. Ou você chegar e colocar assim, uma parte que não te agrada, você não quer mudar, você fala, não é bem assim. Hoje em dia, o evangelho do confronto não é popular. Popular é o evangelho de, não, você está tudo bem, porque Deus é amor, no final das contas, ele vai salvar todo mundo. Fala isso, filho, você tem uma igreja lotada com 400 mil pessoas ainda te dando oferta e dízimo e não sei o que, você vai ficar rico. Porque você está fazendo bom. Agora, o evangelho do confronto, venha como está e mude de comportamento, isso não é confortável. Aí você vai adaptar. Isso você está se sujeitando a Deus? Não. Você não consegue resistir ao diabo se você não se sujeitar à palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que é viva e que nos fortalece. O diabo só vai fugir de você se você sujeitar a palavra do Senhor, porque você vai ser revestido pela fé. Põe o diabo para correr da sua vida. Aqui diz, ele vai fugir de vocês. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo
e ele fugirá de vós. Ponha o diabo para correr da sua vida. Não fique ouvindo ele falar mentiras a seu respeito. Não deixe cair a seu bom humor, porque o diabo está falando bobagem através da boca da sua mãe, do seu marido, do seu filho, da pessoa, do seu patrão, aquela pessoa que você mais ama está te destruindo. Pega o tampão de ouvido, abaixa o volume e começa a pegar as promessas de Deus na sua vida. Sujeite-se a Deus. Resistir a ele, não escute o que ele está falando e ele vai fugir de você. Então eu lembro, eu gosto de ter, eu até procurei essa imagem para pôr e não achei, que é um desenho que é assim, o leão correndo atrás, o menininho lá no meio, todo, aí o menininho fica de pé, aí ele pega, enfia o rabinho entre as pernas e sai que nem um cachorrinho, põe o diabo para correr da sua vida. E você só vai conseguir com a força que não é sua, mas a força que vem de Cristo, que ele está segurando na sua mão hoje. Aí você fala, nossa, muito lindo, mas aonde eu vou me embasar para ouvir tudo isso? Então, eu vou ler para você, não é a Kátia que está falando, não é um pastor, um padre, um líder, um coach, agora tudo é coach, né? Não é um coach, quem está falando é a palavra de Deus. 1 Pedro 2,9. Quem você é? Quem você é para poder resistir ao diabo? Vamos lá. Vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é você? Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Se eu sou propriedade do Senhor, o diabo não vai me derrubar. Ele não derruba. Você cai sozinha e ele ataca a presa que está sozinha. Hello, porque além de tudo é covarde, porque ele sabe o poder daquele que te segura pela mão. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você é tudo isso, você tem um propósito, que é o quê? Proclamar as virtudes do reino. Proclamar o que Deus fez por você. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei. Fale o que Jesus fez por você. Fala quem você era antes de conhecer a Cristo. De repente, você vai falar para uma pessoa que a experiência dela é igual à sua e vai servir. Fale a tempo e fora de tempo. Você não sabe que você pode estar sendo a resposta da oração de alguém. Contando o seu testemunho, você pode estar ajudando alguém a enxergar que há uma solução. Que Cristo ama a qualquer um também, a ele também. E aí, como que nós vamos seguir em frente, sabendo que tem um leão correndo atrás da gente? Como que nós vamos seguir? Aí você fala para mim, Kátia, você está sendo exagerada, você está sendo, num domingo desse, você está dando más notícias, a gente está desanimado, vão ficar no quarto chorando, porque o diabo está como um leão andando atrás da gente, está roubando a nossa paz, está denegrindo com a sua imagem. Escuta aqui, não sou eu que estou falando, presta atenção. Agora quem vai falar é Paulo, o grande Paulo na carta aos Romanos. Eu quero que vocês prestem atenção e aonde, toda vez que tiver a palavra nós, você vai falar o seu nome. Então, eu vou ler assim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ok? Então, vamos lá. O texto, para você saber quão importante você é. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por mim o entregou. Porventura não me dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então não adianta o inimigo vem te acusar, porque quem nos justifica é o próprio Deus. Quem nos condenará? Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e também intercede por mim. Quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo ou espada? O que pode me separar do amor de Cristo hoje? Hoje, você olha esse domingo, dia 28 de novembro, o que pode te separar do amor de Cristo? Por amor de ti, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Peraí. Caiu o carregador aqui. Ok.
Pronto, vamos voltando. Como está escrito, por amor de mim, sou entregue à morte todo dia. Somos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, eu sou mais do que vencedor por amor, por meio daquele que me amou, porque eu estou bem certo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, a gente precisa decorar isso. Quando a sua fé está devagar, quando você começa a ouvir os abusos psicológicos do mundo, que na verdade é o inimigo querendo te neutralizar, porque ele sabe o propósito que você tem, e lembra, nada vai me separar do amor de Cristo. Nada pode, nem a tribulação, nem a angústia vai me separar desse amor. Nada, nada. Jesus diz, venha a mim que eu jamais lançarei fora. Sabe quem sai? Você pode sair fora. Com a sua própria vontade, porque Deus te deu o livre-arbítrio. Mas se você estiver firme na palavra, na promessa, não há leão que possa te derrubar e que vai te atacar. Então, quando você se sentir que você está sendo abusado, que você está sendo subjugado, que você está sendo desanimado a seguir, lembra que Deus apostou tudo que ele tinha de melhor na sua vida e na sua salvação. E agora, o que vem? Tanto nem os anjos, nem os principados, nem nada vai poder me separar. Nem altura, profundidade, coisa de hoje, do futuro, de amanhã. Nada pode me separar, porque nós somos mais do que vencedores. Por quê? Por amor daquele que nos amou primeiro. Então, não permita ser subjugado nem abusado em circunstância nenhuma. O inimigo quer te desestruturar, te desestabilizar, porque ele sabe que ele já foi vencido. Ele sabe que ele já perdeu a parada. Ele sabe que para ele não tem mais jeito, então ele quer tirar você da jogada. Não permita ser abusada por uma pessoa, não permita ser abusada pelo sistema, mas principalmente não permita ser abusada pelo inimigo das nossas almas, pelo acusador das nossas almas, aquele que não pode nos tocar, ele pode nos fazer desistir, ele pode nos convencer de que nós não somos dignas. Não dê esse poder para ele, ele não tem. O poder sobre a sua vida está nas suas mãos. Sabe por quê? Você está de mão dada com Cristo. O sangue de Cristo te protege, te cobre e te guarda. Que essa seja a palavra para a nossa semana hoje. Não estou sozinha. O inimigo pode rodar em minha volta. Ele não vai vencer. Porque eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E eu vou dar uma liçãozinha de casa para vocês. Vamos decorar esse texto, Romanos 31, 8, de 31 a 39. Tenha isso dentro da sua mente e você vai saber que, por mais sozinho que você pareça estar, você não está. O leão está rodando, mas ele não tem poder na sua vida. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, só vamos guardar esse texto. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Ninguém. Nada vai ter poder sobre a minha vida. E não permita. Eu sempre digo aqui, vocês sabem que eu sou cabeleireira. A única pessoa que pode mandar você abaixar a cabeça é o seu cabeleireiro. Nunca abaixe a sua cabeça, porque você é princesa do Senhor. Você é mais do que vencedora. Podem falar blá, 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 querendo fazer você desviar a atenção. Não acredite, siga em frente. Enxugue as lágrimas, faça um botão vermelho, bota o brinco de argola e vai desfilando, porque você é filha do Rei Altíssimo. Você não é serva de Deus. Você não é empregado, escravo do Senhor. Não, eu sou filha. Filho tem herança da casa do pai, não tem salário. Filho tem herança. Filho senta no colo do pai e fala, pai, eu tô com medo. E sabe o que o pai faz? Beija a testa. Abraça, protege e beija a testa. E esse é meu pai. Não é ninguém que vai me tirar do colo do meu pai. Não saia do colo do pai, porque é o lugar que ele quer que você esteja.
Então, eu não sei a luta de você essa semana. Eu não sei o que é que você vai passar, o que é que você está passando. Saiba que o que você está escutando são mentiras do diabo, que ele está rodando, esperando que você caia, porque ele só pode atacar aquele que caiu. Não caia, segura na mão do Senhor, olha para cima e saiba quem você é. Eu sou uma filha amada do Senhor. E com isso nós vamos ter uma semana de vitória. E eu quero ver todas vocês mais do que vencedoras até o final da semana e muito mais depois. Que Deus abençoe a nossa semana em nome de Jesus.